Nesses últimos dias se retomou o debate sobre a suspeição do ex-juiz, ex-paladino da Justiça, ex-ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro. A suspeição dos seus julgamentos, de toda a sua atuação em processos na Lava Jato, inclusive os que envolvem a condenação do ex-presidente Lula. Nesse debate apareceram duas questões muito importantes, uma delas bem mais importante que a outra, que é a defesa da criação de um mecanismo que impeça que juízes e procuradores entrem em cargos eletivos com um período mínimo de 8 anos. E quem defendeu isso foi o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Isso diz muito sobre como pode votar o ministro no julgamento de suspeição do Sérgio Moro, mas também mostra que alguém muito importante está na defesa da criação desse mecanismo. Também surgiu outra informação relevante nesse mesmo contexto, que é o depoimento de uma desembargadora que diz que esses fatos veiculados pelo The Intercept, que mostram os bastidores da promiscuidade de Sérgio Moro e Dallagnol nessas operações no Paraná, podem ser utilizados para as considerações dos ministros no STF em seus votos, sim. Ou seja, esses ministros podem observar o que Sérgio Moro fez e até mesmo mudarem os seus votos. Você vai se lembrar que Carmen Lúcia já votou, Edson Fachin já votou, e à luz desses novos fatos, como já defendeu Fachin em uma palestra, podem sim mudar seus votos, o que ajudaria bastante no placar contra os desmandos de Sérgio Moro do STF. Eu vou trazer para você detalhes sobre essas duas notícias, mas antes vou lembrar que você está no canal Rony Telles. Seja muito bem-vindo, venha se somar a esses quase 150 mil guerreiros. Você pode se inscrever aqui embaixo, que é totalmente grátis e isso ajuda pra caramba o canal. Você perde um segundo, clica nesse botão inscreva-se e o nosso moral no YouTube sobe muito. Os vídeos são mais assistidos e principalmente quem precisa de informação começa a receber. Você pode também verificar se o seu sininho está marcado para receber todas as notificações. Clica no sininho e vai aparecer duas opções. Você coloca em receber todas as notificações. Isso ajuda muito o canal. Se você já é de casa, pode considerar assinar e nos ajudar a chegar a pelo menos 1000 assinantes até dezembro. Muito bem. Pessoas como Sérgio Moro são provas vivas de uma falha na nossa legislação. Por que justamente agora está se falando em criar uma lei que cria uma quarentena para juízes, já que a palavra está em voga agora, está na moda, está em alta, para que os juízes e procuradores permaneçam em um período parados politicamente, antes de fato poderem se lançar a um cargo eletivo, como é o caso de presidente, como quer Sérgio Moro. Mas não apenas. Aconteceu com isso, Wilson Witzel se tornou um governador do Rio de Janeiro. É uma preocupação que acabou aparecendo para nós por meio de fatos. Pessoas utilizando o poder que o Estado lhes confere de juiz para atuar de forma política e depois alcançar um cargo político lançando seus nomes à candidatura. As pessoas às vezes não entendem o que há de errado nisso, mas Rony, qual que é o problema? A pessoa foi um bom juiz e, portanto, ele tem direito a se lançar candidato e fazer melhor para o seu país, já que já contribuiu bastante como juiz. E é aí onde está o pulo do gato. Muitas vezes as leis existem, já falei isso aqui no canal, para nos proteger justamente de coisas que nós não encontramos o problema. Para simplificar, quando um juiz está exercendo a sua atividade de juiz, ele tem que ter imparcialidade, ele tem que agir a exemplo da estátua que representa a justiça, cego, e a sua espada, no caso metaforicamente, a sua decisão tem que ir contra quem quer que seja com o mesmo peso, sem favoritismos. Às vezes essas decisões são impopulares, vários juízes tem que tomar decisões impopulares. O juiz não tem que ser alguém que agrada o povo. E aí onde está? Se o povo está começando a olhar para aquele juiz e falar assim, não, esse juiz é bom demais, algo de errado pode estar acontecendo. Não é sempre necessariamente, mas pode. Você sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, várias pessoas querem um linchamento público de alguém. Já aconteceu até mesmo várias vezes nas ruas.
quando na verdade nenhuma evidência técnica coloca de fato a prova naquela pessoa. E o juiz precisa ser aquele que vai olhar com frieza e com calma e falar para 100 mil pessoas: vocês vão guardar aí esse ímpeto vinganchista, revanchista de vocês, porque este homem é inocente. E pronto, ele não tem que ser popular, ele não tem que agradar o povo, ele não tem que ter votos. O juiz tem que decidir certo. Outro exemplo, voltando já para o assunto, é o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Você que tem certeza no seu coração, no seu jeito de interpretar e acha que o ex-presidente Lula é criminoso, você pode fazer isso no seu coração para você, mas você tem que entender que essa sua convicção de que o Lula cometeu crimes não transforma ninguém em criminoso. O que transforma de fato o ex-presidente ou qualquer outra pessoa, até mesmo eu, em criminoso, são os fatos e as evidências comprovadas em documento, analisadas e contestadas. Isso vai levar a pessoa a ser chamada de culpada. E não a sua convicção, não é a quantidade de pessoas que acham que alguém é culpado que vai mudar a realidade. E este é o problema. O juiz Sérgio Moro, assim como todos os outros, agiram para agradar as multidões, à revelia das provas. E muitas vezes o próprio juiz tem convicção. Não, eu realmente acho que esse cara é culpado, mas não tem prova, e o que eu acho não importa se não tem prova. É esse tipo de decisão que o juiz tem que tomar. Agora você imagina, nas comarcas aí, nas cidadezinhas pequenas, os juízes agindo ao sabor do vento contra prefeitos a favor do cidadão, quando o cidadão não tem direito, só para destruir politicamente aquele prefeito. Quantas decisões difíceis alguém na prefeitura tem que tomar? O juiz tem que decidir em cima do que é certo e não para agradar o povo. E quando você tem pessoas como Sérgio Moro, Marcelo Bretas e Wilson Witzel fazendo populismo, nem sempre esse populismo é pro lado das pessoas boas. Veja que Sérgio Moro e principalmente Wilson Witzel se elegeram fazendo populismo em cima de chacinas, em cima da morte. A necropolítica, como se fala aqui na internet. Então isso é perigoso. Isso não pode acontecer. Você tem ali ainda, acima disso, pessoas que já têm uma condição privilegiadíssima, um poder que jamais outro cidadão teria. Nem mesmo o prefeito, nem mesmo o governador. O juiz pode prender e acabar com a vida de um político. O político não pode fazer isso com o juiz. A concorrência política pela eleição entre um juiz e um político qualquer, uma pessoa comum, é sempre algo desleal, é sempre algo avassalador. A pessoa vai, olha só, entrar no Estado, ganhar o poder do Estado para agir contra a concorrência leal e justa em seu favor político. E não tem essa de eu vou entrar para fazer o bem. Pegue qualquer um desses juízes que já entraram, veja que bem eles estão causando para a sociedade. Nenhum. Porque o poder só corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. É importante que os juízes não tenham esse poder de agir usando o poder que o Estado lhes confere para construir a sua carreira política. O juiz tem que construir a sua carreira como juiz, fazendo decisões acertadas. E por que 8 anos, Rony? 8 anos é um prazo adotado para que essas decisões dos juízes não consigam mais ter impacto sobre a carreira política dele. Então o juiz pode, até mesmo em caso de ter decisões que acabem favorecendo para a construção de uma boa imagem política dele, para que essa imagem que foi construída com a máquina do Estado e do poder seja desfeita, para que ele construa uma nova imagem como político e não como juiz. Nesse período de 8 anos ele vai construir a imagem dele como político, como qualquer pessoa faz. E aí ele pode se candidatar a partir disso. Isso é considerando que a consciência do juiz seja boa, da pessoa em questão seja boa. Mas para pessoas que não têm essa boa índole, essa segurança, esse controle, que é difícil, mesmo entre os mais de intelecto mais privilegiado, para que a pessoa não fique tentada. A tentação ela precisa ser coibida nesses cargos públicos. O poder não pode parecer absoluto para ninguém. Veja o que aconteceu com o desembargador que achou que poderia escrachar o guarda municipal. É preciso que o juiz, ao tomar as suas decisões ao longo da sua carreira como juiz, saiba que não importa a decisão que ele tenha, ele vai passar um período longo para poder se candidatar de novo. Então ele já vai ter aquela ciência. Não adianta eu decidir politicamente para me engrandecer perante a sociedade e destruir a vida desse réu aqui, porque isso não vai servir para mim como capital político. 8 anos depois, ninguém vai nem lembrar da minha decisão.
Esse é o objetivo. Acho que essa lei pode ser resumida nesse parágrafo. É um prazo para que as pessoas não se lembrem mais de como esse juiz atuou politicamente ou não politicamente. Em 8 anos você tem crianças de 8 anos de idade votando com 16. Então é uma safra completamente nova de eleitores. Qualquer que seja a graça que esse juiz tenha feito, já se passou um período onde pode se chamar de uma eleição razoavelmente justa. Justa, ela nunca será mesmo. Mas é uma das ferramentas que a gente pode criar para melhorar essa competição. E como eu disse a você, à luz desses novos fatos trazidos pelo Glenn Greenwald e do comportamento de Sérgio Moro ao longo de sua permanência no governo Bolsonaro, incluindo até a aceitação de ir para o governo Bolsonaro, todas essas informações podem ser trazidas para dentro do julgamento de suspeição quando ele for retomado, afirmou a desembargadora Kenarik Buljariken. Difícil o nome da moça, viu, da senhora. Ela afirmou que acha que temos outros elementos agora para o julgamento. O STF é guardião da Constituição e esperamos que a instituição possa respeitar o projeto democrático. E creio que até 2 ministros que já votaram contra a suspeição possam voltar atrás em seus votos, já que não tinha conhecimento de todos esses fatos, afirmou a juíza. E isso é muito importante. Você pode ver agora que nós estamos vendo, perceber que nós estamos vendo uma batalha se desenvolvendo entre o Procurador-Geral da República e os partidários de Curitiba, como diz o companheiro João, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, e que os ministros do STF não são, como eu disse em outro vídeo, topeiras escondidas. Eles estão observando o que está acontecendo e toda essa informação vai ser considerada no julgamento. Sérgio Moro agora se posiciona um pezinho mais próximo dessa suspeição, que é um pilar para que ele seja derrubado. É preciso que nós combinemos esses 2 ataques. A suspeição do Sérgio Moro tem que ser decretada porque nós não gostamos, porque nós não queremos, porque o Sérgio Moro é fedido? Não, porque foi errado. E o que é correto precisa ser restabelecido. Só que isso, isoladamente, pode dar pauta para o Sérgio Moro se vender ainda mais politicamente. Falar assim, olha, eu tentei limpar o Brasil, mas não me deixaram. Isso vai se tornar um capital político para ele muito grande. Pode sair pela culatra esse tiro. E é aí que a lei Dias-Toffoli, vamos dizer assim, entra. Colocar por água abaixo todos esses planos de candidatura de Sérgio Moro e de Deltan de Açúcar, impondo a eles uma quarentena de 8 anos. Ah, Rony, eu já ouvi falar que as leis criadas não podem retroagir para prejudicar as pessoas. Então, existe a seguinte interpretação aí. As leis criminais não podem agir para prejudicar as pessoas retroativamente, apenas para favorecer. Leis administrativas, leis que envolvem eleição, por exemplo, podem sim, inclusive sendo consideradas como critério de seleção, critério de elegibilidade. E um exemplo disso foi a Lei Ficha Limpa, que foi criada impedindo que os políticos envolvidos em casos de corrupção em um certo grau participem das eleições e agiu retroativamente para impedir a candidatura de pessoas que já tinham cometido delitos antes da criação da lei, beleza? Então, esperamos sim que, eu não me lembro se já existe um projeto na Câmara dos Deputados. Lembro sempre a você, juiz não cria legislação, isso é só um palpite do Dias-Toffoli. É preciso que os senadores e os deputados encarem esse problema, até mesmo para a defesa dos seus próprios cargos, não em razão da corrupção, mas sim pela manutenção da democracia. Os deputados encarando esse projeto, levando ele adiante e votando com celeridade para que em 2022 Sérgio Moro caia do cavalo, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal Rony Telles, assim você ajuda o nosso trabalho aqui no YouTube a continuar ativo. Assine o canal por valores a partir de R$3. Assinaturas são muito importantes para nos dar independência, para eu poder vir aqui e falar o que eu quiser para você sem o medo de punições do YouTube. Assine pelas contas bancárias, assine por boleto, assine pelo botão Seja Membro, onde você preferir. Só não esqueça de sentar o dedo no like e comentar o que você acha de toda essa história que eu tentei explicar para você. A gente se vê mais tarde ou amanhã, com toda certeza. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Fui!